Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Aqui quem fala é o André Gione, o seu host. E, bom, nesse cast a gente não só leva animes e mangás a sério, como a gente também leva muito a sério a construção dos mundos dessas obras, né, cara? O famoso world building, que sem ele, pra mim, não é nada. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude. E eu duvido a gente fazer esse cast sem comentar o que o Akihito fez em Made in Abyss. E aí, pessoal, aqui é o João. Sim, world building, a obra fica sem graça, igual ao nosso mundo. Boa. Nosso mundo tem toda uma construção de mundo muito interessante, né, cara? Isso é verdade. Não, pessoal, então hoje a gente tá aqui pra discutir um tema que é de muito interesse, pelo menos meu, pessoal. Eu sei que do João também, talvez mais do João do que meu. E não é à toa que ele tá aqui por causa disso, né? E o Dude até citou o Made in Abyss, porque quando a gente fala de world building ou construção de mundo, se você nunca ouviu falar desse termo, assim, só trazendo uma breve introduçãozinha, né, só pra ninguém ficar boiando logo de começo no cast, mas uma definição básica aqui de world building, eu vou até ler pra vocês, que world building é o processo de construção de um mundo imaginário, às vezes associado a todo o universo fictício. Desenvolver um cenário imaginário com qualidades coerentes como história, geografia, ecologia, é uma tarefa principal para muitos escritores de fantasia e também de ficção científica. O world building costuma envolver criação de mapas, de história, população, cultura, religião, fantasia, tipo a parte de magia e tal, tudo isso junto, né, a fim de mostrar pra gente, como leitor, como espectador, um universo, um mundo que de fato possa existir. Então essa é a definição mais básica de world building. Existem muitas técnicas e tal, a gente não vai entrar muito nisso. A gente vai ficar mais no lado opinativo da coisa aqui, porque ninguém aqui... Quer dizer, o João tá ali, né, João? Ninguém aqui é escritor, eu ia falar, mas o João tá ali. Então, world building é a parte mais importante, se for fazer da história, tirando a parte dos personagens, né? Porque se você não pensar no mundo em si, nada vai fazer sentido. A sua história vai ficar crua. Perfeito. World building é tipo o chão no teste do psicotécnico, tá ligado? Tem que desenhar o boneco. Senão... Sem world building as coisas não fazem sentido. Desenhar o chão, velho. É verdade, cara. Meu Deus. Você sabia que eu quase rodei no psicotécnico, mano? Não, cara, não lembro dessa parte, mas teve uma hora que tinha que desenhar o símbolozinho e tinha que botar a bolinha, risquinho, não sei o que. Nossa, eu fiz bem devagarinho pra ficar bonitinho e de repente a mulher acabou. Eu fiquei, não, eu não fiz nada. A mulher olhou pra mim, por que tu não fez mais? Eu assim, pô, moça. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Boa, Dude. É isso aí, cara. Não poderia definir melhor, Dude. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, gente, com já essa definição base de world building, eu acho que todo mundo já tem uma noção meio por cima, assim, do que é, né? Apesar de nunca saber a técnica exata, como leigos aqui. Mas eu acho que a gente pode começar esse cast talvez trazendo alguns elementos, algumas coisas que mais chamam a atenção de vocês dentro de uma construção de mundo, assim. Se vocês veem que, eu acho muito massa quando puxa para um medieval e trabalha bem, ou, quando tem um trabalho mais histórico, onde envolve cultura e civilizações e tal, enfim. Vamos começar, como o João tem certeza que vai ter muita coisa pra falar, Dude. Vamos lá, vamos começar contigo, cara. O que tu tem aí de ponto que mais te chama atenção pra um world building bem feito? O que eu considero que é um ponto, tipo, muito crucial numa boa construção de world building é quando ele pega muitos elementos do nosso planeta, do nosso, tipo, sistema, do nosso real e faz algumas coisas bem semelhantes a ponto de a gente ter um pouco de a gente conseguir fazer um paralelo mais fácil, sabe? Porque a gente não consegue, por exemplo, fazer um paralelo em Fairy Tail com as magias, sabe? A gente não tem esse aspecto. Aí, por exemplo, tu pega Made in Abyss, que eu tinha comentado no começo do cast, tu consegue fazer um comparativo, assim, é um pouco semelhante com, por exemplo, com os reinos, que é o fungi, o vegetal e o animal, sabe? Ah, sim. Então, tipo, tu consegue ver, tipo, a fauna, a flora influenciando os monstros que tem que ficar em volta da fauna e da flora. Então, tipo, faz um pouco de sentido os monstros em Made in Abyss, faz um pouco de sentido a vegetação, o ambiente
ambiente as coisas, sabe? Então, tipo, tu põe num sentido que, tipo assim, as plantas e as árvores que tem na Amazônia não tem na Europa, por exemplo. Então, tipo, as plantas e tudo aquilo que tem no abismo não pode ter em nenhum lugar do planeta, então faz um pouco de sentido, entendeu? Um ecossistema, Exatamente, assim, tu diz, assim. Massa. Sim, e o ecossistema, pelo fato de ele ser único e com as suas devidas características, influencia os seres que estão lá em Made Abyss. Ou, por exemplo, a floresta invertida lá, tem uns bichos que parecem uns macacos que eles andam por lá. Eles têm braços largos, pernas largas, e tudo que eles fazem tá voltado para aquele bioma. Se desce um pouco, já tem outros tipos de bicho, outro tipo de bioma. E esse tipo de world building, ele trabalha em favor da narrativa. Você consegue comprar a ideia de que se houvesse um bioma daquele tipo no nosso planeta, seria possível ver aquele tipo de criatura. Exatamente. Fica muito fácil convencer o espectador de que a sua história é convincente. Se você falar que tem um bicho que ele plana porque ele é leve como uma folha, você vai falar, beleza, esse tipo de criatura pode existir. O universo tá me convencendo. Eu acho que não só convencer, como tornar interessante ao mesmo tempo, né? Porque ele gera ele desperta a curiosidade, né? Porque o Made in Abyss, seguindo o exemplo de vocês, ele trabalha muito bem esse ecossistema, na minha opinião, por conta disso mesmo. Ele te mostra o ambiente, ele te mostra aquela criatura, rola uma discussão, assim, um personagem que já conhece a criatura, ou até mesmo aquelas próprias enciclopédias que eles têm, né, que descrevem os bichos e tal. E tipo, não, ele funciona assim, ele não sente o cheiro, mas ele se comunica pelo som tal, porque na região que ele mora tem muito som e é muito escuro, sei lá. Então, esse tipo de coisa parece até básico, né, se a gente parar pra pensar, mas é difícil pra cacete de fazer. Imagina. Né? Quando muito bem feito, mais óbvio a gente vê. A gente assiste e a gente pensa, caralho, óbvio que é assim, faz sentido, que legal, mas faz sentido, óbvio, mas o cara que teve que criar aquela porra do zero é fantasioso, né? Ele não tá descrevendo ali a floresta amazônica, que a gente tem os animais de verdade. Claro, ele se baseia nas coisas de verdade, mas eu acho muito foda isso. E até puxando um que eu considero também um ótimo exemplo de world building é, por exemplo, o One Piece, que também até o Dude brincou ali que ia ser muito difícil a gente sair daqui sem falar do Akihito de Made in Abyss. Também acho que é impossível não falar do Oda aqui. Com certeza. Quando a gente fala de construção de mundo. Porque o Oda, ele trilha dentro da fantasia também, é óbvio, né? A gente tem todo o lance de magia, as frutas do diabo que facilitam tudo isso, né? Mas os mistérios e a mitologia em si, ela complementa muito em One Piece. Então, dá a impressão que, assim, eu até vou usar uma citação, não lembro agora de quem foi de um vídeo recente que eu vi, que o cara fala assim, o bom world building é quando tu tá assistindo e tu sente que aquele universo, ele tá vivo, ele existe, mesmo se os protagonistas não estivessem ali, entendeu? Então tu consegue entender aquilo, tal, ou então só através de uma, sei lá, o personagem chega numa nova cidade, ou One Piece chega numa nova ilha ali, tipo o arquipélago de Salbaldi lá, que eles têm aquelas bolhas, que eles usam as bolhas pra se transportar e usam a bolha pra ir pra baixo da água, tal. Tipo, isso é muito legal. Claro, é super fantasioso, mas é muito legal porque ele introduziu elementos novos, a gente já tá convencido, porque a gente já ligou ali a suspensão de descrença faz muito tempo, né? A gente já acredita naquele universo faz muito tempo e ele pega tudo isso e joga numa coisa nova que faz sentido dentro daquele universo e tu pensa, caralho, que legal, cara, mas mesmo o Luffy não estando aqui, ia tá funcionando assim igual, sabe? Ia tá legal, vivo, sei lá. Mas tem uma característica que é usada em Made in Abyss, que também é usada em One Piece, que é a questão da escala, né, de mundo, né? Tu vê no começo de Made in Abyss e no começo de One Piece, tu não tem essa entrega absurda de fantasia e de mundo, e tem uma ilha de chocolate, e tipo, tem uns bichos que usam a voz de pessoas pra te atrair pra te comer. Então, tipo, assim como One Piece, Made in Abyss, o mundo é apresentado com esse bioma bem diferente, gradativamente, ao ponto que quando chegar lá na frente, ele pode te entregar a maior loucura que tu vai comprar. Porque teve toda essa construção de tudo mais. A grande linha. É falado no começo de One Piece, é falado, grande linha, porque as ilhas da grande linha é um mundo totalmente diferente, não sei o quê. Daí quando eles vão entrar na grande linha, tem aquela grande subida, aquela grande rampa e a descida lá. E tu fica, meu Deus, que negócio absurdo, deve ter muita coisa absurda lá dentro. E daí ele não te entrega tudo de absurdo. Ele entrega um pouco depois do time skip, que ele começa a entregar a Ilha dos Tritões, depois vem um Flamengo, depois vem a Mama lá com a Ilha dos Chocolates. Se bem que antes teve até a Skypiea já, né?
Teve Skypiea já, Mas né? Que é a Ilha do Céu, né? Skypiea tu até compra um pouco, porque é uma ilha no céu, tá ligado? Mas tu compra tudo. É esse que é o ponto. Por isso que eu digo que é bom. Vou escapar um pouquinho do world building fantasioso, porque world building não é só sobre fantasia, né? Desculpa aí vocês dois. Até porque eu não assisti, dá-lhe pau. eu não assisti É isso One aí. Piece, eu não posso opinar sobre One Piece. Como Mas é que é? ainda não assisti One Piece, Caralho! cara. Caralho! Inesperado aí, ó. Revelations. mas por rasgando exemplo- a carteirinha do nada. Mas, por exemplo, um bom world building que é pé no chão no nosso mundo seria de Dr. Stone. Ele entrega... Dr. Stone, aí, ó, André. Aí, ó. Dr. Stone, ele entrega, tipo, tudo que o Senko faz, você fala, não, é possível, cara, essas coisas acontecerem. O que o Senko tá fazendo, a gente acredita na parte da ciência do Senko ali. Eu tô olhando pra carinha do André só rindo aqui, ó. Vai, André, Ei, fala. ei. O meu problema com o Dr. Stone é só conveniência. Eu nunca disse que nada é impossível lá, mesmo porque eu nem sou cientista. Tirando o leão. O leão não faz sentido. Ai, velho, esse leão, velho. Quando você pega pra pesquisar mais a fundo as coisas que o Senko faz, você fala, não é bem assim que funciona. Só que no universo, no world building ali que foi feito do Dr. Stone, as coisas um pouquinho mais simples, apesar de ser nosso mundo, você fala, não, dá pra fazer. O Senko é um gênio, ele consegue criar coisas... Ele é um engenheiro, um físico e um cientista ao mesmo tempo ali. Ele consegue fazer as coisas do jeito fácil. Uhum. É porque eu acho que em Dr. Stone, o Inagaki, ele meio que quis transformar esse universo de ciência e química e afins mais interessante pro público juvenil ler, entendeu? Então eu até entendo e eu compro essa ideia dele de minimizar... Vou falar minimizar a chatice. Ia ficar chato, ia ficar chato. Muito chato. E teve uma galera que reclamou, mano, mas porque não faz sentido isso, não faz sentido aquilo. Velho, se tu quer sentido, vai ver o Telecurso 2000, velho. Pronto. Pronto. É isso, mano. Não, o mangá não vai te ensinar a fazer uma bomba caseira em casa, velho. Não vai te ensinar a fazer remédio em casa. Os cara querem um game de uma bomba, o cara faz uma bomba. Não, essa bomba tem que funcionar em casa. O cara pega sabão, 2 fios e querosene e faz uma bomba. Eu sei que muda pra MacGyver já, né? Maguraiver. Acho que todos nós três convenhamos que um bom world building tem que ser bem natural, cara. Não pode ser expositivo, não pode ter alguém ou uma narrativa ali explicando como o mundo funciona. Porque os personagens já estão inseridos naquele mundo, a não ser que seja um Isekai, né? Mas os personagens já estão vivendo aquele mundo. Não faz sentido eles explicarem como o mundo funciona. Falando em Sekai, ô João, eu acho que pra mim os world building que eu tenho mais dificuldade de comprar são os dos jogos, olha. Porque vai daquele ponto de tipo, mundo cibernético e tudo mais e tal. Eu compraria se fosse um tipo Digimon, cara. Porque, na minha opinião, o world building de Digimon é um dos melhores de Sekai, tá ligado? De usar o termo de dados como composição dos corpos e das árvores, das criaturas de todo o ambiente. Sim, todo um bioma, todo um ambiente. Igual a gente tava falando de Media Abyss. O world building é tão bem feito que o negócio se torna orgânico. E até aproveitando que o João citou a exposição, né, como um fator negativo na apresentação de uma construção de mundo, cara, eu tô totalmente contigo, João, porque, vamos lá, o mundo, ele é muito mais legal tu entender como funciona aquele lugar, tal, através da interação dos personagens, uma conversa natural entre eles. Ou eles chegam num novo lugar, eles observam, né? Tem uma tática que eu não lembro agora o nome, acho que é show, don't tell, que é tipo, mostre, não fale. Isso. Então, tipo, tu entra numa vila e tu olha as pessoas olham pro alto e atiram no pássaro quando o pássaro tá passando, porque nessa época do ano tem a migração, não sei o quê. E tu vai entendendo isso aos poucos, entendeu? Não precisa cuspir na tua cara. E até aproveitando o Isekai que tu citou, por que eu acho que o Isekai, hoje em dia, ele já saturou tanta gente? Eu acho que o principal fator não é nem só pela repetição, é pela exposição de apresentação do mundo. Vou explicar. O cara chega no novo mundo. O Isekai hoje, como o Dude já atacou em vários casts aqui, que é aquele lance de... O cara morre no primeiro minuto do anime, ele vai pro novo mundo e ele... nunca mais comenta nada da vida antiga dele. Por que fazer um Isekai, então? Eu explico. Porque dessa forma ele chega num mundo que ele não conhece e aí tem desculpa pra qualquer personagem secundário explicar tudo pra ele. E por consequência, pra gente. Então, isso, pra mim, é só uma narrativa mais fraca, entendeu? Tipo, é um autor, um escritor, um responsável pela escrita ali, que quer descrever o mundo inteiro muito rápido,
porque ele não vai conseguir fazer isso organicamente depois, entendeu? Então ele mata o personagem, joga num lugar novo, bota um personagem que às vezes literalmente é um NPC que vai sentar assim na frente dele e falar, nesse mundo você tem que fazer não sei o que, tem 4 classes, tem 5 não sei o que, tem... Então ele gospe, um monte de informação, sabe? Então eu acho que isso enfraquece muito, sabe? Os isekais no geral. Eu acho que esse é um dos motivos de One Piece dar tão certo o world building, porque ele não explica tudo, tá ligado? Não. E tu lembra alguma vez que eles explicaram por que eles usam um caracol como telefone, velho? Não, tu só aceita. É o fato, cara, isso faz parte do universo, mano, só aceita, velho. Não, e outra coisa, e no capítulo 1, o Oda não senta e te explica que existe a Grand Line, que existe o final, que já existe o Rei dos Piratas e que ele tinha uma tripulação não sei o que. Não, cara, tudo isso tu vai absorvendo aos poucos. Os poneglyphs, quando que foram introduzidos isso? É uma das coisas mais importantes. Quando que foi introduzido? Tá ligado? Acho que a primeira vez foi lá em Skypiea, não lembro agora. Os poneglyphs lá da Robin, que ela estuda e tal. Isso foi aos poucos, sabe? E ele já tinha isso na cabeça, né, gente? Eu imagino, pelo menos, né? Agora, em defesa aos Zekais, uma defesa inesperada aí, o novo anime que tá na atual temporada, se você tá vendo esse cast em fevereiro, tem um anime, I Am a Spider, o da Aranha. Sim. Ele é um Isekai de jogo. Só que é nada expositivo, porque ninguém explica como funciona o mundo para a protagonista. Ela é uma aranha, ela foi jogada numa caverna e ela tá se ferrando pra entender como funcionam as coisas. Ela tem um pouco de noção de jogo, mas ela não sabe o que tá acontecendo. E nos últimos episódios que eu assisti, ela tá sempre relembrando o passado dela, né? Ela sempre relembra da vida anterior dela. E ela começou a se questionar se ela tá sendo controlada por um jogador. Ela falou, cara, se isso é um jogo, será que tem alguém me controlando? E ela tem uma crise existencial, velho. Muito e eu bom. achei isso Caralho. muito bom, velho. Massa. Eu queria saber de vocês a opinião do estúdio Ghibli, porque quando eu pensei em world building e um world building orgânico e nada expositivo, já me veio direto o filme Howl's Moving Castle. Nossa senhora. Deuses criaram esse filme. Os caras não explicam nada de como funciona esse mundo. Você não entende exatamente como funciona. Você começa achando que é o nosso mundo. Aí tem um castelo que se move, tem coisas totalmente diferentes, tem um pouco de magia, e eles não fazem questão de explicar nada. Você vai tentando tem uma entender. guerra rolando, tu nem sabe o que é essa guerra direito, mas o Hall vai lá e luta nela e volta o tempo inteiro. Você não sabe então... qual que é o papel do Hall, você não sabe... Nossa, e você só vai absorvendo a história tão organicamente que não precisa nada explicar como funciona. É igual só o os filme da Disney, cara. Tipo, geralmente tem um universo ali muito louco, ninguém explica nada, mas... Mas você entende, porque você vai acompanhando a história. Aí você fala, já sei como isso funciona. É muito bacana isso. Eu acho que o Ghibli é um mestre em fazer world building. Perfeito, cara, perfeita colocação do Ghibli. E além disso, né, eu acho que assim, eu tenho um pouco de medo, só que às vezes, inclusive no próprio Howl's Moving Castle, eu fiquei até confuso, assim, porque é que a narrativa é tão, assim, ela funciona. Eu garanto que se eu assistisse de novo eu entender bem melhor e tal. Mas ela chega a ser até bem complexa e questiona, né? Tipo, pra quem foi esse filme, sabe? Uma criança assiste e vai achar maravilhoso porque é tudo bem mágico e tal. Mas a gente, como que pouco mais velho, né? A gente quer entender os pormenores, assim, né? E fica até um pouco difícil no caso do Howl's Moving Castle. Contrário do, por exemplo, o Digimon que o Dude citou. Porque o Digimon, ele tem um nível de expositividade, onde tem tem eles têm os Digivice, que às vezes explica as coisas pra eles, tem aquele mestre que aparece, que explica também, mas tem que ter, porque também é pra criança o negócio, né? Então, senão não ia dar pra entender muita coisa. Mas mesmo sendo pra criança, tem muito anime que é pra pessoas mais velhas que é muito mais explicado, sabe? Ainda Digimon é deixado um pouco pra tu fantasiar na cabeça, principalmente no 2 e no 2 nem tanto, mas no 3 e no 4, assim. E até seguindo a lógica do Digimon, a gente tem o próprio Pokémon, né? Que, sinceramente, eu acho que até hoje é uma das construções de mundo mais bem feita de todas, assim, sabe? Porque, óbvio, ele não é super, meu Deus, plot twist, ele não tem super, uma inovação, assim, fora do comum, mas eu achei muito legal porque ele te convence que realmente seria incrível, sabe? Ter um mundo Pokémon, assim. Tipo, ia ser muito legal. Um mundo de rinha de galo. Basicamente isso. Vamos lá, vamos fingir que todo mundo ia ser bonzinho, igual no anime. Mas, cara, o lance é que, tipo, ele te convence que aquelas criaturas funcionam, tem uma hierarquia, tem as evoluções, a fauna, o próprio ecossistema, né? Naquele lugar tem uma floresta tal, então os pokémons daquela região costumam ser assim. E recentemente, nos jogos mais recentes da franquia, até nas temporadas atuais, tudo bem que eu não assisti,
Mas nos jogos mais recentes, a gente tem tipo, tem uma ilha onde tem um tipo de Vulpix lá, que é aquela raposinha de fogo, que na verdade ela é de gelo lá. Uhum. Então eu acho isso muito legal. Por quê? Porque lá era uma região de gelo, que por algum motivo parou lá, na época dos primórdios dos Pokémons, um Vulpix da antiguidade parou lá e ele teve que se adaptar e evoluir pra lá, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Ele é de gelo aí tem um Ninetales de gelo, assim, puta bonitão, sabe? Então é diferente, né? Então eu acho muito massa isso. Eu acho que eu tenho que comentar um aqui que acho que não dá pra deixar passar, né? Porque é um título muito famoso, não só aqui no Brasil, mas também muito nos Estados Unidos, no My Anime List, né? Que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Que, na minha opinião, eu acho que o carisma do anime e o porquê dele ser tão bom é o world building formado em cima da alquimia, né? Que é uma temática que não é muito bem aprofundada e tratada nos animes ou em histórias de mangás. É tratada algumas vezes em alguns animes que tem jogos, tipo, o cara é alquimista ali, ele faz umas poções e tal. E papapá. E daí no Fullmetal Alchemist a gente tem um tratamento um pouco mais extensivo, explicando leis que fazem semelhança a leis mais reais do mundo, né? Do nosso mundo, por exemplo, né? Então, tipo, tu acaba comprando algumas coisas assim. Apesar do começo ser bem porra louca e, tipo, ter questão lá de espiritismo, que é uma temática que os japoneses curtem pra caralho, eu, tirando esse começo, assim, que pra mim é um pouco lúdico, né? O resto em si faz bastante sentido, assim. O Fullmetal, ele mistura conceitos básicos da meio que física, química, assim, junto com religião, somado ao nosso mundo, e também um mundo pouco fantasioso. Ele pega 4 elementos básicos e faz alquimia lá, e consegue fazer uma obra que compra a gente, dizendo que se você desenhar algo no chão e colocar a mão nele, com aquela equação lá, você consegue fazer algo diferente. E é muito fácil você ser comprado por isso, porque, se eu não me engano, o Fullmetal, faz muito tempo que eu assisti, ele tem um narrador que às vezes explica como funciona o mundo, não tem? Ou não? Eu não tô lembrado, eu não tô cara. lembrado, velho. Não tô lembrado. Eu sei acho que não. O Eduardo às vezes dá uma de professor e explica algumas coisas no começo do anime. Normal, até que né? tem aquele primeiro arquinho lá do periquito, que eles estão procurando a pedra filosofal. Ele explica vários conceitos da alquimia, isso, aquilo. Ele conserta um rádio pra demonstrar alquimia. Sim, tá. Não, isso aí tem. É que é o básico pra gente conseguir entrar naquele mundo também, né? Quem tá ouvindo aí, não entenda mal aqui, principalmente eu que falei isso antes, não é que exposição é ruim. Tem que ter exposição. Mas demais é só ruim, velho. que, aí depende o nível de exposição que aquela obra pede, entendeu? Porque se tu construir um universo que é tão confuso, que precisa de exposição o tempo inteiro, pessoas falando o que tá acontecendo e tal, senão tu não vai entender, aí eu acho que já é um problema, porque tu criou um universo muito complexo, porque seria entendeu? estranho, por exemplo, o Edward faz uma transmutação ali na frente da pessoa e a pessoa, nossa, como isso funciona? Como se ela nunca tivesse vivido naquele mundo. Aí o Edward tem que explicar como funciona a alquimia. Ele não faz isso. É verdade. Exato. Mas eu acho interessante a maneira que ele é explicado, acho que na primeira parte, que é tipo, é como se, por exemplo, os materiais fossem números e o círculo no chão fosse a fórmula, entendeu? Então, tipo... Até aproveitando o exemplo do Fullmetal que o Dude trouxe, existem basicamente aqui, eu dei uma pesquisada, né, e eu encontrei aqui um artigo do Marcus Beck, que ele é um quadrinista aí, até onde eu pude pesquisar sobre ele, quadrinista brasileiro, tem algumas obras publicadas, e ele apontou que existem basicamente dois métodos de criar um world building, assim, na verdade 3, que seria a mistura dos dois, mas a gente tem o bottom up, que é de baixo pra cima. O que é esse método? É basicamente um método onde a gente cria um pequeno local, digamos assim. Abismo. Ele desenvolve tudo nesse pequeno local pra contar aquela história. Claro que ele vai falar sobre... Ele pode aprofundar bastante, assim. Ele pode falar sobre aquele pequeno local, sobre a geografia daquele local, a cultura, a estrutura, até a parte de governo e política, comércio, história. Tudo isso faz parte do world building também. Não é só relevo, não é só animais, monstros. Isso também é a política e tal. Aí, por exemplo... Depois, ele cita, ao longo dessa história que se passa nesse núcleo principal aqui, ele explica que, alguns personagens que estão aqui, um dia estiveram batalhando numa guerra aqui do lado, no país vizinho. Só que ele não aprofunda sobre esse país vizinho, entendeu? Então, esse é o bottom-up. A gente começa do pequeno e vai expandindo, dando possibilidade pra gente trabalhar esse novo lugar depois, entendeu? Exemplo, Hunter x Hunter também é. O Hunter x Hunter, ele também começa no pequeno, entre aspas, trabalha tudo que dá ali e pum, agora a gente tem o continente negro.
Então ele já foi citado, o continente negro, nunca foi trabalhado, mas vai ser no mangá, né? Eu digo no anime, né? Então esse é um exemplo de bottom-up. Só porque no caso de Hunter x Hunter, ele é mais uma mistura. Porque a gente tem o top-down, que é o de cima pra baixo, que é o contrário. E nesse caso, eu acredito que é o quê? Eu acredito que o próprio Made in Abyss seja top-down. Literalmente, né? Foi de cima pra baixo. Mas ele... O Made in Abyss, ele... Eu acho que o Akihito, ele com certeza pensou na ideia do abismo, como funciona aquela cidade e tal. Tudo bem que ele não expande dali pra fora. Mas pra dentro do abismo, eu acho que é um top-down, porque ele já pensou em meio que tudo. E legal, agora eu vou botar uns personagens aqui. Aí ele cria a Rico e cria o Reg. E agora eu quero descer esses personagens nesse abismo que eu já criei. Tá ligado? Então eu acho que essa é uma pegada mais top-down. E dá pra fazer os dois, né? Dá pra tu começar no pequeno, expandir. Ou dá pra tu começar no grande, reduzir o suficiente pra trabalhar só o pequeno e depois voltar pro grande. Enfim, dá pra misturar os dois. Então eu achei isso muito legal, que eu li lá no artigo do cara. Tá, só pra concluir essa parte dos world building, que são bons exemplos que a gente tá falando, eu lembrei da primeira vez que eu mestrei um RPG, e eu acho que dá pra encaixar bem no world building, que é uma ideia que eu tive. Uma semana antes, eu já tinha preparado toda a história do universo, né? Tinha perguntado pro pessoal, vocês querem um negócio pé no chão, fantasioso, difícil, fácil, monstros, criaturas, essas coisas? E o pessoal falou que eles queriam. Aí eu montei um universo, uma historinha. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, cara, ao invés de eu ficar explicando como que a história funciona, eu como narrador, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever todo o conhecimento necessário no mundo pras pessoas. Aí, uma semana antes, eu cheguei pros jogadores e eu falei, joga um dado, esse dado será o dado de conhecimento sobre o mundo. Dependendo do número que vocês tirar, eu vou entregar coisas que só vocês vão saber. E vocês vão decidir se isso é importante pra contar pros seus amigos, quando convenham, ou se vocês vão mentir. Aí, por exemplo, teve um que tirou 19. Eu falei, cara, isso aqui é tudo que você vai precisar saber. Tipo, histórias, guerras, geografia, criaturas, essas coisas. E toda vez que algum personagem, algum jogador tinha dúvida, geralmente era esse outro jogador que explicava pra ele. Eu ficava só quieto olhando. Deixava as pessoas terem interação entre elas. E eu falei, isso daí é um world building, agora pensando aqui comigo mesmo. Porra, totalmente, cara. Tu criou um jeito de os próprios personagens entre si. E é normal isso, né? Na vida a gente tem pessoas que sabem mais e pessoas que sabem menos sobre os assuntos. Por coincidência, esse jogador, o personagem dele era um acadêmico, era um estudioso. E as outras pessoas, tipo, eles estavam. Veio a calhar. As outras pessoas eram aventureiros iniciantes, assim, e ele era um acadêmico que nunca tinha feito nada assim, de aventura, mas ele decidiu entrar na aventura. Eu falei, pô, ficou muito legal. Bom, aproveitando agora que a gente já tá meia hora falando bem de bons exemplos, né? Eu acho que não podemos deixar escapar os maus exemplos dos world buildings, né? Obviamente, criar mundo não é nada fácil, cara, mas tem muita gente que dá uma avacalhada e acaba meio que estragando o conceito do anime, ou o anime em si, pela construção do mundo que foi ali implantado, né? Como, por exemplo, na minha opinião, né? Como eu tinha falado antes, pra mim, todos os animes que tem, tipo, por exemplo, jogos inclusos, tipo, Sal nem tanto. Sal eu ainda relevo um pouco por alguns aspectos da questão da prisão no jogo que é contextualizado. Mas, por exemplo, sei lá, Shield Hero. Eu não consigo comprar um mundo de Shield Hero, sabe? É um negócio que é muito alucinógeno. Até a maneira que ele entra, a falta de contato com o mundo exterior, sabe? O Shield Hero, eu acredito que ele... Assim, vamos lá. Porque existe aquele lance das waves, né? Aí tem o tempo rodando, aí vai vir a wave tal, e aí vai lutar. E eu só achei um pouco aleatório, sabe? Eu acho que as regras... Não que o world building em si, digamos, a estrutura tenha ficado ruim pra mim. Mas o que acabou ficando ruim foi o jeito como ela foi aproveitada. Exemplo, pra que tu usar level e nível e coisas do tipo, se no fim o herói do escudo, que tá sempre level atrás, vai liberar uma magia de ataque do nada no meio da luta e vai derrotar o chefão ali. É que ele pagou conta Premiandra. Ele é VIP. É VIP. Mas, tipo, qual é a lógica disso? Porque isso vai contra o quê? Pra que tu usar os números se tu não vai usar os números, né? Pra que tu criar os números se tu não vai usar eles? Beleza, então já começa o mundo sem número.
Porque usar o número faz parte da construção do teu mundo, sabe? E se tu vai cagar pra eles depois, eu acho que não ficou bom, né? E aí até tem a ver com a própria... Eu acho que tem muito a ver com isso, de tirar esse poder do nada e... Enfim, mas eu acho que esse é o principal fraco, assim, de Shield Hero. Fora que aí já entra mais nos personagens. Pra mim, são muito mal escritos, assim. Sim. Principalmente o da lança lá. A rainha lá, aquela princesa, pelo amor de Deus, só são mal por ser mal, sabe? Então... Complementando o que o André falou, eu acho que o Shield Hero ele não é orgânico, o world building dele. Parece que enquanto os heróis não estão lá, parece que o mundo fica parado, não acontece nada. Porque chega os heróis, começa as waves, aí todo mundo começa a se mexer, sai do seu lugar, vamos se preparar pra guerra. Só que todos os humanos são fracos e foda-se. Mas aí a princesa ela é forte, por que ela é forte se ela é humana também? Não faz sentido. Pior que isso é uma coisa que o João falou, faz muito sentido agora, velho. O mundo se mexer sem precisar da intromissão do protagonista. Sim. Tem um anime que é de jogo que acontece isso, que é Overlord. A segunda e terceira temporada acontece tanta coisa e o protagonista não tá nem perto, sabe? Eu até tinha comentado com o André, cara, que eu considero a primeira temporada de Overlord um lixo total, tá ligado? Na minha opinião, ela não foge muito dos outros animes de MMO e que vai nessa pegada. Mas a segunda e a terceira temporada que desgruda dele e começa, tipo, a trabalhar personagem secundário e começa a mostrar a política do mundo e tudo aquilo que move o mundo e tal, faz o mundo ficar rico e vivo, né? E daí, quando volta pro protagonista, o mundo tá muito bem estabelecido, o protagonista tá ali e daí sim, o anime fica sensacional, na minha opinião. Cara, a gente não vai estender em bons exemplos, mas sim, Log Horizon... Só fiz um comparativo só pra mostrar que também tem lado bom, tá? Log Horizon, ele é meio assim, ele peca em sistema de combate, mas o world building é tão perfeito que chega a ser difícil de entender. O world building, pra mim, assim, eu acho que quando a gente chega num mau exemplo, eu não sei dizer se são maus exemplos ou mal aproveitados aqui, os dois que eu vou citar. Vou começar com um, depois eu puxo o outro. O primeiro, pra mim, é Bleach, que ele começa muito bem pra mim. Tem toda aquela ideia de termos os Hollows, e os Hollows são almas penadas, basicamente, e o Shinigami tem que usar a espada na testa do... Vocês lembram disso? O Shinigami usa a espada, o cabo da Zanpakuto na testa do bicho, e o bicho evapora, e ele... Mas isso foi total esquecido, velho. Agora ele agora ele liberou a alma do coisa e tal. Aí legal, não, peraí. Mas quer dizer então que o Shinigami não é só a Rukia vir pra cá. Existe uma sociedade, existe a Soul Society. Aí o Ichigo vai pra lá. Tudo bem que aqui a gente já tem alguns problemas, né? Do Ichigo entrar lá socando o cu de capitão, sendo que ele tem poder faz 10 dias que ele tem poder. Mas enfim, tirando essa parte aí, tem toda uma sociedade que funciona aí, essa sociedade das almas. Existem os poderes lá, os Hadou lá, o Hadou Sanju-san, os números lá que eles falam. As espadas tem a Bankai, aí tem a Shikai, tem não sei o que. Então, essa construção é muito legal. O problema é que ela vai demais, né? Começa a ir demais, e demais. E aí, o Kubo, ele quis fazer o Ichigo ser o centro de todas essas coisas. Então o Ichigo, ele é Hollow, o Ichigo, ele é Shinigami, o Ichigo é humano, ele é o Ichigo tá ligado? Ele é Quincy também, o Ichigo também é Vizard, então, cara, ele é tudo, sabe? Então acaba ficando que, sei lá, sabe? Tipo, meio overwhelming, assim. Fora que dá total impressão que as coisas também não iam acontecer se o Ichigo não estivesse lá, sabe? Então eu acho que fica um pouco menos orgânico. Eu acho que seria muito mais orgânico ele fazer o Ichigo ser uma quinta coisa que não unifica as coisas, mas que, tipo, é acima dessas categorias, sabe? Porque falar que ele é tudo que tem construído no mundo é foda tu aceitar isso, sabe? Um outro exemplo de world building que é mal aproveitado seria do Kanata no Astra, que já falou aqui bastante no cast. Cara, ele tem um universo tão rico, mas também tão vago, que não faz sentido, tipo... Você vai explorar vários mundos diferentes e os mundos são basicamente a mesma coisa. Não tem... Tudo sem sal, os planetas que eles visitam. Eu não cheguei a ler o mangá pra saber se é mais estendido nos planetas, mas realmente ele tem uma oportunidade de explorar muitas coisas diferentes, mas ele acaba não querendo explorar, sabe? Sim, eu curti o anime, tanto que, pra quem não sabe aí, uma história oculta da cúpula, a gente gravou um cast de Kanata no Astra, foi nós três? Foi, acho que foi. Foi, né? Três, A gente gravou... Não, era só nós três, acho. Acho que o Pedro ia participar, mas não participou. A gente gravou essa porra, a gente perdeu esse episódio. Mas, nossa, faz tempo. Caralho, faz mais de ano que a gente gravou isso aí. Nossa, faz tempão, velho. E, tipo, eu gostei do anime, só que eu concordo plenamente com o João, sabe? Eu acho que ele... Que
Que, tipo, ele te apresenta esse mundo, a gente tem uma sociedade que, logicamente, é mais tecnológica, tal, dá pra entender, né? E só que tudo é meio rápido, assim. E quando chega no planeta, tipo, ele simplesmente acontece e vaza, sabe? Acontece e vaza, acontece e vaza. Parece que a pessoa, o autor, ele tem medo de se aprofundar nas coisas, tem preguiça. Pra tipo, cheguei no planeta que é o mar. Tem um peixe. Pronto, um peixe. Como é que ele sobrevive? Como é que esse peixe come? Como é que é a reprodução desse peixe? Não, é um peixe. Acabou. Aí ele vai no outro planeta, o ar aqui é tóxico. Tem os lugares que é bom. Tem os lugares que ficou legal. Tipo, aquele lado... Aquele mapa, eu ia falar. Aquele lugar dos Poison lá, que tinha veneno. Sim, eu ia falar deles. Ele fez um bom world build ali, digamos. Porque foi tem legal, uma foi planta, legal. o bicho vai lá, come, aí ele morre, a planta se alimenta do bicho. Isso, a planta se alimenta. Eu lembro disso aí, cara. Eu achei legal isso aí. Só esse planeta é interessante. Os outros planetas, basicamente, tem um bicho, tem algum problema, acabou, não tem mais nada nesse planeta. Vamos pra outro planeta. Teve até o episódio da praia, mano. O planeta da praia, na verdade, né? Teve o planeta da praia, mano. Ele superou todos os episódios da praia de todos os animes. Eles têm o planeta da praia, velho. A gente tava comentando sobre esse aspecto ruim dos animes que envolvem jogos e tudo mais, mas tem outra coisa que me incomoda bastante, mas aí acho que vai mais uma questão cultural assim, é sobre anime que usa muito do misticismo pra fazer o world building, né? Como, por exemplo, sei lá, Death Parade, Shaman King, ou qualquer outro que envolva yokai, sabe? Eu acho que o japonês em si, como ele tem esse lado mais espiritual, eu acho que ele compra mais fácil esses mundos, né? O que pra gente, pelo menos pra mim, é um pouco mais difícil. Shaman King, por exemplo, tem o personagem que não sabe porra nenhuma daquele universo e toda hora tem alguém explicando pra ele. Sempre tem que ter o Zé Ninguém que não sabe porra nenhuma do universo, tá ligado? E tem alguém explicando tintim por tintim. São poucos que não são explicados tintim por tintim. Por exemplo, o Death Parade não é explicado. Complementando o Dude, tem o Natsume e o Jincho, que o Natsume ele não sabe nada desse mundo, ele só foge bichos, e quando ele encontra o mestre dele, né, que é aquele gato, o mestre explica basicamente tudo pra ele, tintim por tintim, igual você falou. E agora que pra eles é um pouco mais fácil de aceitar, sabe, eu acho. Acho que pela questão da religião deles e tudo mais, né? Mas tu acha que a hora que explica tu não aceita, Dude? É isso que tu tá querendo dizer? Eu não tô entendendo. O foda é que, tipo assim, às vezes o interessante, André, pra mim, é tentar descobrir o mundo aos poucos, sabe? Tentar entender, porque não é, tipo, chegar um cara e me dizer assim, é isso, e só, sabe? Tá. Tipo, não deixa tu fantasiar na cabeça, não deixa tu imaginar. Por exemplo, no Death Parade, tu fica, tipo, se teorizando que, tipo, a pessoa morreu por causa disso, e essa atitude dela gerou isso e tudo mais, e pipipipopopó, tá ligado? Às vezes é bom, tipo, o autor não botar as paredes com as explicações pra deixar o espectador viajar um pouco na cabeça, pensar um pouco a respeito da história, sabe? Deixar mais aberto pro imaginário, assim. E agora tu imaginou, tipo, ele chega e te fala tudo que aquilo é, e a partir daquele ponto tu não pode pensar mais a respeito sobre aquilo porque é só aquilo, sabe? Vocês já viram Mieruko-chan, o mangá que tá sendo serializado agora? Não. Ele é de misticismo, fantasma, essas coisas, só que ele não explica nada. Nem a protagonista, nem a gente consegue entender o que acontece. A gente só fica só imaginando o que são essas criaturas, por que elas estão tão atormentadas, pra onde é que elas vão, essas coisas. E o autor, ele não se prontifica a nos explicar. Quando você faz um world building que, por exemplo, Made Abyss, vamos lá. Made Abyss, você aceita que aquilo lá é possível. Em Dorohedoro, a autora, ela criou um mundo onde as magias, elas simplesmente não têm lógica. Tem magia que transforma as pessoas em cogumelo, em torta, tem magia que regenera totalmente a vida da pessoa, tem magia que a pessoa vai se teletransportar. Essa falta de regra, de consistência, me incomodou bastante em Dorohedoro, porque a qualquer momento pode aparecer um personagem e falar, minha magia tem um buraco negro aqui e pronto, foda-se. Acabou. É muito imprevisível. Eu consigo entender, João, teu ponto, porque na verdade, até ouvindo o MRG, Matando Robôs Gigantes, eles fizeram um cast de Dorohedoro faz um tempo já, faz quase um ano, eu acho. E acho que foi o Afonso Solano que comentou exatamente isso. É ok usar a magia, né? É possível entender que existe um ambiente caótico, porque Dorohedoro é caos mesmo, né? É aleatoriedade, é maluquice, é violência, isso é Dorohedoro. E as magias também trazem isso. Só que quando tu não bota um teto, quando tu não estabelece tipo um teto, acaba ficando complicado tu entender, tá, mas então quer dizer que a qualquer momento pode aparecer qualquer personagem com uma magia totalmente aleatória e resolver todos os problemas, né?
Inclusive o Dude, ele fez um tweet recente, né, Dude, do Gojo, de Jujutsu, né? Aham. Que, assim, eu não vou entrar em spoilers aqui, mas tem um personagem em Jujutsu Kaisen, que é o Gojo, ele já é apresentado como muito forte desde o começo, só que a gente não entende o quão forte ele é. Exato. E aos poucos a gente entende. E isso me leva a pensar, caralho, onde que isso vai parar, cara? Eu tenho um pouco de medo, assim, porque... porque toma umas escalas e eu tenho muito medo, sabe do quê? De virar um Naruto da vida, Sim. um Dragon Ball Z da vida, que pra mim são obras que tinham tudo, cara, pra ter um world building, assim, ó, incrível, sabe? Muito legal, muito consistente, muito coerente dentro das leis dele mesmo, só que de repente... Vamos usar Naruto. A escala perde o controle, sabe? Eu acho que o problema desses shonens aí que, tipo, saem do controle, como por exemplo Nanatsu, é a escala, velho. Eles não conseguem fazer uma escala gradativa. Tem que ser que chegar na hora um personagem bombado, estupidamente forte, e quanto mais sou, mais forte ele fica, e tipo, o poder dele é infinito. Não, ele foge muito, mano. Aí chega o Goku, uma raça de Saiyajins que tem evolução infinita e tudo mais, a escala é tipo, o bagulho chega a ser universal, sabe? Não sei o quê. É bizarro, velho. É bizarro. Até só pra seguir o exemplo do Naruto, que eu quero saber se vocês concordam com isso, mas tipo assim... Ele começa muito pé no chão, sabe? Ele começa com os ninja, aí o Naruto tem que aprender a botar o chakra no pé pra subir na árvore, andar na água, tal. Aí o Kakashi é um cara muito foda e ele faz o quê? Pô, ele copia a habilidade do inimigo, é isso que ele faz, entendeu? Então pelo menos é assim que começa, né? E vai desenvolvendo até um ponto que eu diria que assim, ó... Até ali na metade do Shippuden, antes daquela guerra, tá ligado? Eu acho que dava pra entender ainda, porque tava trabalhando muito a Akatsuki sempre foi algo muito grandioso, tal. E a gente tem os Jinchuriki, que são aqueles bichos lá, aquelas caudas, eles são muito fortes também. Só que a gente começa a escalar nessa guerra. Até um ponto onde qualquer personagem que não é o Naruto e o Sasuke, não importa. Eles não fazem nada, eles são inúteis. Exatamente, são deixados pra trás, né? Isso que é um grande... Isso acontece também em Bleach, tá? Acontece também em Bleach. Os colegas que acompanham o Bleach, mano, fica todo mundo pra trás e é o Bleach e acabou-se, velho. É o Bleach. É o Ichigo. É verdade. Não, pior que existe toda aquela explicação, meio entre aspas lá, pra ele derrotar aquele vilão final. Mas, cara... Sei lá, cara, eu acho que perde muito as rédeas e no fim parece que tudo que tu construiu antes foi por água abaixo. Toda aquela mitologia, todo aquele funcionamento dos chakra. Até quando o próprio Gai abre todos os portões e não morre. Quando foi dito que vai morrer, se abrir todos os portões, tu vai morrer. Mas ele não morre. Então parece que tu tá indo contra as tuas leis, sabe? E a tua construção de mundo vai... lá pro... Aí roda no psicotécnico, né? Aí não... É verdade. Ó, o psicotécnico aí. Puxando aí, André, que você falou que ir contra as leis... O Dude, ele ia poupar Sword Art Online, mas eu não vou poupar Sword Art Online. O tanto que eu amo Made Abyss, eu odeio Sword Art Online, porque, cara, ele é muito mal aproveitado, porque o autor, ele deu todo o poder possível pro Kirito quebrar as regras do próprio universo. Que tem um episódio que eu assisti, tem um episódio que ele é todo construído em volta de itens, falando que quando a pessoa morre, o item some. Simplesmente, regra. Aí tem uma luta lá do Kirito, uma luta final lá, acho que da primeira temporada, que a Asuna morre. O Kirito pega a espada da Asuna e ficou muito maneiro. Pegou a espada da Asuna e venceu o vilão. Mas não era pra espada sumir? A Asuna morreu, o item dela era pra ter desaparecido. Por que Kirito conseguiu pegar o item dela e usar o item? Não fez sentido. O negócio que foi muitas dito... coisas só não faz sentido, mano. 8 episódios anterior falou que o item ia sumir, não sumiu. Ah, caralho, isso acontece, eu nem lembrava. Acontece, ficou maneiro assim, mas eu fiquei assim, ué, mas não era pro item dela sumir? E outras coisas, cara, o Kirito tira console do chão pra fazer um hack dentro do sistema pra evitar que um NPC desapareça. Você fala, cara, se você tem essa capacidade, por que você não tira todo mundo daí? Você conseguiu puxar um console do chão e hackeou o jogo dentro do jogo, não fez sentido pra mim. Cara, tava usando o Game Shark ali. Aí, nossa, quando acaba esse negócio do Nevergear, que todo mundo sai do coma. 3.000 pessoas morreram, se não me engano. 3.000 e poucas pessoas morreram. Por que o Nevergear não foi banido? Porque tem gente usando Nevergear ainda. O negócio é perigoso, mata pessoas. A gente tá no nosso mundo, não estamos? Por que os governos não baniram o Nevergear? Não fez sentido também. É porque daí acabaram a primeira temporada, né? Verdade. Com certeza. Pensa, a galera fica cabreira com os carros da Tesla, porque fala, não, eles vão bater, não é confiável. E às vezes tem acidente. Tem país que é banido o carro da Tesla por causa disso. Por que não bane o Nevergear?
Mas tu tava falando sobre Sal ali, mano. Tem uma cena de Sal que ela é pavorosa, cara. Que é tipo 5 player batendo no Kirito e a rating de HP do Kirito é tão alta que ele não baixa, tá ligado? Daí ele é o foda. Kirito vai lutar contra um boss, o HP dele não sobe. Ele só apanha e perde HP e não sobe, tá ligado? Isso eu acho muito... Não faz sentido as coisas. As contas não batem, velho. Tem o começo do segundo arco que o Kirito fala, vou escolher essa classe aqui que é focada em furtividade, magias de ilusão, essas coisas. Dá 2 episódios, ele literalmente vira o Beelzebub de 4 metros de altura, assim, e Sim. solta fogo pela boca e pega... Mas caralho, não era pra ser furtividade essa classe? Ó, por que virou um demônio? É muito ruim, cara. É muito ruim. Não faz sentido. Não faz sentido. Realmente é um dos mais mal... E a gente fala que é mal aproveitado, mas também se ele... Vamos lá, só pra gente não ficar só jogando pedra no Isekai, eu diria que, até sem querer voltar muito pros bons exemplos, mas eu acho que um dos melhores, assim, nesse ponto é o próprio Overlord, que o Dude citou antes. Com certeza. E a gente pode puxar também, eu acho que ReZero, né, mano? Eu acho que também é um puta bom, assim, exemplo. Que tudo bem que tá com uma narrativa deveras confusa aí nessa segunda temporada. Eu confesso que eu vou ter que reassistir pra pegar tudo. Mas eu prefiro que seja um pouco mais confuso, porque eu acho que se eu não entendi tudo foi um pouco de culpa minha, assim. Eu acho que não foi tão de rush ou de mal escrito, assim. Eu acho que foi mais culpa minha mesmo, por ver um por semana, tal, não ver com muita atenção. Do que, tipo... um personagem ficar explicando tudo o tempo inteiro, como tem naquele aquele que eu fiz uma regra de 3 recente, aquele que a gente pegou bem no pé na live, que é o do Maoga Queen, que é Demon Nossa. King Academy. Cara, é bizarro, é literalmente o personagem entra no mundo e literalmente ele entra numa escola de magia e vem tipo uma coruja, sim, e fala tudo, como funciona a magia, como funciona a escola, como funciona os alunos, como funciona os professores. Ela fala tudo. Eu fico tipo, caralho, cara, eu não vou nem decorar essa porra. Por que você tá fazendo isso comigo, sabe? Tipo, não faz sentido. Me balear de informação. É aquela história de não adianta preencher o checklist, entendeu? Tipo, o autor pensa, eu tenho que explicar como funcionam os alunos, como funcionam os professores, como funciona a escola, como funciona a magia e como funciona a política. Não adianta tu fazer uma cena de 5 minutos usando 1 minuto pra explicar cada uma na mesma cena, na mesma hora, no mesmo quadro. Não dá, cara. Tem que deixar a pessoa absorver e entender como que funciona, sabe? Senão, não bate, tá ligado? Não bate. E na ReZero não é assim, né? ReZero a gente vai absorvendo, vai entendendo, entende que tem a magia, entende que tem um limite... Então entende que tem aquele tal dragão, entende que tem as bruxas e tal. Isso na primeira temporada pra mim foi feito com maestria total. Como a gente já comentou aí no cast, não vou nem me repetir, né, Dude? Naquele cast de ReZero que a gente gravou, né? Fora que o mundo continua andando mesmo que o Subaru não esteja lá. As coisas vão acontecendo. O Subaru não tá em um lugar, mas quando ele volta, aquele lugar já tá mudado. Ele é tipo... Ele é o protagonista, ele leva a ação, ele conduz a trama, mas ao mesmo tempo parece que tudo já existia, já funcionava e continuaria existindo sem ele lá, né? Bom, eu acho que era isso, né, pessoal? A gente não tinha exatamente um foco aqui. A ideia era mais trocar uma ideia sobre world buildings e talvez até apresentar o conceito pra quem nunca tinha ouvido falar disso, né? Porque todo mundo percebe, né, o world building. Tu consegue assistir um Made in Abyss e entender o que impressiona ali. E tu consegue assistir, por exemplo, um isekai genérico, tipo do cara do smartphone... E tu assiste, tu consegue perceber que, ok, mas eu já vi isso 1 milhão de vezes e não é tão impressionante, sabe? Tu consegue pegar essa diferença logo de cara, assim. Então, eu acho isso um ponto 100% positivo, sabe? Eu acho que o world building, ele existe em todas as histórias, né? Não tem escapatória, tem que ter. E eu acho que se tem que ter, por que não fazer muito bem feito, né? Então, claro, dá muito mais trabalho, né? Inclusive, se tu fizer o top-bottom, né? Que tu começa com o mundo e tu apresenta isso pro teu leitor, mas tu aprofunda num pedacinho e trabalha só aquele pedacinho, sabe? Então, eu acho que esse é muito mais difícil porque tudo que tu apresentou antes vai ter que fazer sentido depois. Sabe? Não adianta eu começar o Made in Abyss falando que o abismo tem 10 camadas e não sei o que e tal. Tanto que o Akihito, sabiamente, nem bota um limite, né? Porque se ele começa botando, ele vai ter que trabalhar dentro disso. Então fica complicado, né? Mas enfim, eu acho que é isso aí. Mas, então se eu posso dizer, cara, eu diria que o world building, ele é isso aí, cara. Ele não pode faltar e se tem que ser bem feito.
Então, a gente citou alguns ótimos exemplos aqui. Então, se você busca algum anime nessa pegada, tal, que trabalha bem o world building, você pode estar procurando esses que a gente citou. Só não trabalhem muito no world building, senão vocês vão ficar meio doido. Porque quando você vai assistir um anime que não é muito fantasioso, você vai tentar achar alguns defeitos nele. Compre a ideia que o anime passa pra você e segue o ritmo, cara. É isso que eu queria dizer. Queria dizer que, mano, o world building, assim como os personagens, é uma parte de um todo, né? Então, ele merece receber tanta importância quanto os personagens daquele universo. Então, a obra não é só o personagem, a obra não é só a história. A obra também é world building, é um mundo que envolve tudo aquilo, né? Porque, querendo ou não, como eu falei, né? O world building é o chão do psicotécnico. Se tu não fizer o chão direitinho, bonitinho, tu vai rodar no psicotécnico. É verdade. E ninguém vai entender, né? Exatamente. E o teu avaliador, que no caso vai ser o leitor, vai ficar... Não, mas peraí, como é que isso funciona se não tem chão? Os caras tão voando, mano. Os caras tão voando. voando. Mano, tá tudo voando, mano. Como assim? Nossa, que analogia matadora, dude. Caralho. Seu título do cast, velho. World Building é o psicotécnico da escrita, velho. É isso mesmo. Caralho. É um puta título, velho. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Se você quiser contribuir, se você manja de world building ou se você quer discutir sobre isso, manda um e-mail pra podcast@cupulatrovão.com. Eu errei. cupulatrovão@podcast.com.br. Manda pra lá que a gente pode trocar uma ideia. Manda pra gente também onde, Nude? @podcast, é isso aí. Ou é podcast@cupulatrovão? É podcast@cupulatrovão.com.br. Perfeito, é isso aí. Eu já falei. Eu falei que eu quase rodei no psicotécnico, mano. Vamos com calma. Caralho, mano. Vamos com calma. Vamos lá, é podcast@cupulatrovão.com.br. Isso mesmo. Show. E também dá pra comentar no site, né, Dude? Lá na seçãozinha de comentários. Se você esqueceu algum world building muito foda que a gente devia ter falado aqui, comenta aí pra gente. É verdade. É bom porque a gente também sempre amplia nossos exemplos, né? Então fica legal pra gente conseguir ter isso na cabeça. Exatamente. E pra fechar, siga a Cúpula no Instagram, que é a nossa rede social atualmente mais ativa e mais importante. A gente tem o Facebook também e o próprio Twitter também, onde a gente tá lá. É só procurar por @cúpulatrovão em todas elas. No Face tem o Azinho na frente, @acúpulatrovão. E sigam a gente nas redes sociais também, né? As redes sociais pessoais, pra poder ficar mais por dentro do que nós aqui da Cúpula estamos fazendo. O meu é @André_Ugione com 2 Gs. O meu é @LucasDude com 2 Is no Dude. O João nunca falou dele, então vamos deixar abaixo aí. Eu sou anônimo. Você chegou a criar o Twitter, João? Cheguei, mas aí eu só criei o Twitter só pra ficar só pra ver qual que é a ideia. Não gostei muito, não. Você faz stalkeando, né, João? É o Ghost. Bem teu tipinho, né, João? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo pra quem ouviu. Se você não segue a gente no Spotify ainda, tem que fazer o quê, Dude? Adivinha? Seguir, né? Perfeito, cara. Se não segue a gente no Spotify ainda, segue a gente, cara, por favor. Um abraço, muito obrigado, beijo, falou! Falou! Muito obrigado, tchau. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cupulatrovão.com.br